A Volkswagen anunciou um investimento de 16 bilhões de reais no Brasil até o ano de 2028. Com isso, a soma de recursos que devem ser aplicados pelo setor no país nesta década ultrapassa os 41 bilhões de reais. O total ainda pode subir com um possível programa a ser lançado pela montadora Stellantis. Diferentemente de planos passados, o Brasil não vai receber recursos estrangeiros. Tratam-se de investimentos originados de fundos próprios e empréstimos de bancos locais, entre eles o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A aposta na indústria automobilística é favorecida pela reforma tributária e pela era da eletrificação. Tanto a Volkswagen quanto a Stellantis devem se dedicar também a modelos que poderão ser abastecidos com etanol. Quem vai nos explicar melhor esse investimento na indústria automobilística é o coordenador acadêmico para os cursos da área automotiva da FGV, Antônio Jorge Martins. Antônio, obrigado pela participação aqui conosco, uma ótima noite. Eu queria começar nossa conversa justamente entendendo algo que há algum tempo atrás, você deve se lembrar bem, a gente via movimentos de greve em algumas montadoras deixando o país e as fábricas, e agora esse movimento completamente contrário, ou seja, montadoras trazendo investimento, montadoras novas, principalmente chinesas, vindo para o Brasil. O que aconteceu nesse meio tempo que a gente mudou da água para o vinho? Boa noite a vocês e boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui trocando ideias acerca do setor automotivo. Na realidade, houve uma disruptura muito grande do setor automotivo em relação ao seu passado de 100 anos. Essa disruptura, principalmente, leva em consideração a utilização crescente de tecnologia. Um setor que depende de tecnologia é um setor que exige investimentos constantes, como causa exatamente até para a sua sobrevivência e até a sua perenidade. Nesse sentido, os problemas que aconteceram, principalmente no mercado brasileiro e até em outros mercados mundiais, com relação ao setor automotivo, decorreram basicamente da pandemia e também da falta de componentes, semicondutores, problemas exatamente aqui no país decorrente de inflação, até da desvalorização da moeda. Isso tudo impactou de sobremaneira no preço dos automóveis. E com isso, de uma forma geral, houve uma queda generalizada na demanda desse setor. Na medida em que o tempo foi passando, os custos, retornaram a um patamar mais adequado, os preços dos veículos caíram, houve aquele incentivo do governo até para que houvesse exatamente uma retomada do mercado consumidor. Isso tudo fez com que houvesse uma reversão daquele quadro negativo que se encontrava o setor naquele momento. E com o tempo passando e talvez até com a visão mais aprofundada de longo prazo que se passou a ter sobre o setor automotivo, diga-se de passagem, o setor automotivo ele apresenta um potencial de crescimento muito grande. Não quero compará-lo com o da China, mas em relação ao país, propriamente dito, nós temos um potencial muito grande. Isso passou a ser enxergado principalmente pelas empresas chinesas, que começaram a vir para cá de tal forma usufruir desse grande mercado que se apresenta daqui para frente. E as empresas, já aqui instaladas, de uma forma geral, não puderam perder tempo, porque na medida em que realmente você perde tempo de investimento, você desatualiza em muito os seus produtos. E tecnologia é algo que exige, vou dizer assim, uma evolução e uma atualização constante. Nessa direção é que todos esses investimentos estão sendo citados por parte da grande maioria das montadoras aqui instaladas, são no sentido exatamente de buscar produtos mais condizentes com o estágio atual de competitividade que hoje o setor automotivo se encontra. Antônio, a indústria já teve uma participação maior no PIB brasileiro, mas recentemente a gente viu umas medidas do governo de incentivos a esse setor. Se a gente olhar, então, para a área automotiva, do que a gente está falando, podemos esperar um crescimento industrial no Brasil agora em 2024?
A tendência, efetivamente, é de se ter um crescimento nesse mercado em relação a 2023. Não um crescimento expressivo, como inclusive o mercado concorda, né? Porque na prática o que nós temos hoje em dia, e não só no Brasil, em grande parte dos países do mundo, né, é um gap existente entre os preços que estão sendo praticados e o poder de compra da população como um todo. Isso faz com que haja realmente dificuldades em que realmente a população e os consumidores consigam adquirir seus carros. E não é à toa que, efetivamente, hoje os carros elétricos puros, né, aqueles chamados que, de uma forma geral, só tem a parte elétrica, eles, de uma forma geral, estão sendo colocados em segundo plano na Europa e nos Estados Unidos, tá certo? Existe hoje uma grande quantidade de carros elétricos puros que, de uma forma geral, se encontram estocados até os de segunda mão. E isso, de uma forma geral, fez crescer a demanda pelos carros híbridos, né? E é dentro dessa direção que grande parte desses investimentos, como a Volkswagen, Stellantis e outras Nissan, tudo mais, caminham na direção de terem produtos que atendam aos anseios dos consumidores, tá certo? Então, essa é a tônica que, de uma forma geral, existe em nível de mercado. É uma preocupação muito grande em realmente não deixar acontecer um gap de produtos, de tal forma manter exatamente acesa a chama na cabeça dos consumidores das marcas existentes no mercado brasileiro. Antônio, você falou em consumidor e é óbvio que a pergunta do consumidor que é ávido por carros, que tem a paixão pelos carros é: a gente pode sonhar que os preços dos carros vão baixar em algum momento? Ou essa tendência de carros, de fato, mais caros, para um público específico, veio para ficar e dificilmente a gente vai voltar a falar naquele famoso carro popular, o preço popular? Isso aí acabou ou ainda há uma esperança para que essas novas tecnologias, o avanço, faça com que os custos fiquem mais baratos? Boa pergunta, tá? Eu acho que é bom até de clarear perante exatamente todos os telespectadores. Continuará existindo esse mercado assim de alta tecnologia. Isso com certeza vai continuar existindo aqui em nível de mercado brasileiro e até mundial. O que está acontecendo hoje em dia, inclusive com a vinda das chinesas, é uma pressão muito grande no sentido exatamente de trazerem veículos que efetivamente possuam preços menores. Não é à toa que tão logo elas chegaram, né, ofertando novos carros, automaticamente os grupos nacionais, entendeu? De uma forma geral, procuraram adequar os preços que até então estavam sendo praticados, certo? Passou a haver, de uma forma geral, um maior equilíbrio, tá certo? Na prática de preços, significando até uma maior competitividade. Para onde é que o mercado agora está caminhando, né? Até porque, por conta de dificuldades, que é muito difícil exatamente de você fabricar carros menores, né, que tenham tecnologia, seja elétrica pura ou elétrica plug-in. Mas, na realidade, com a evolução, né, até da tecnologia de baterias, então, hoje em dia, de uma forma geral, já se torna possível a oferta de carros híbridos que efetivamente possuem preços menores. E é nessa direção que, de uma forma geral, vai acontecer a maior competitividade no mercado brasileiro. Não somente com a oferta das empresas chinesas que estão chegando, como também das tradicionais brasileiras já aqui instaladas e até para as importações que vão continuar acontecendo de veículos, tá certo? Então, eu diria que a competitividade hoje, eu diria que é a palavra de ordem no setor automotivo. E nessa direção, todas as empresas terão que se preocupar, como forma exatamente de manter par e passo a evolução e atualização tecnológica de seus produtos. Tá certo, Antônio. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você. Muito obrigado, uma boa noite para vocês também. Boa noite.